Este programa contém reconstituições de pessoas e fatos reais. Alguns nomes foram mudados. Este programa é desaconselhável para menores. Ele contém imagens fortes que podem ser perturbadoras para algumas pessoas. É aconselhada prudência ao espectador. Um terrível assassinato duplo em Nova York deixa algumas famílias chocadas e uma médium temendo por sua vida. Eu sabia que ele ia continuar matando. Pensei que podia vir atrás de mim se soubesse que eu trabalhava no caso. Em Oklahoma, uma viagem de família vira um pesadelo. Com o sumiço de seus filhos, pais aterrorizados buscam as visões de uma médium. Já trabalhei em casos hediondos, mas essa criança me deixou arrasada. Essa menininha partiu o meu coração. Quando as pistas são escassas e as respostas evasivas, os investigadores às vezes recorrem a investigadores psíquicos. Desaparecidos. Albany, Nova York. 23 de novembro de 1976. Véspera do Dia de Ação de Graças. Numa área decadente do centro comercial, o morador de Albany, Oscar Ramsey, entra na loja de artigos religiosos de sua família. Seu filho, Curtis, devia estar trabalhando com a funcionária antiga, Deidre Upton. No banheiro, um corpo. Ele não sabe quem é ou o que houve. Vadios costumam entrar na loja. E encontrei uma pessoa caída no banheiro. Oscar diz à polícia que acha que tem alguém doente no banheiro. O detetive de Albany, Jim Kendler, é um dos primeiros a chegar na cena. Esse senhor entrou na loja. Nós interpelamos um senhor idoso e perguntamos o que estava acontecendo. Ele disse, não sei quem é ele, mas ele está no meu banheiro lá atrás e acho que está doente. Deve ter vindo da rua. Caminhei até o banheiro. Fui ver a parte de cima do corpo, que estava caído lá. Olhei com a lanterna e o chefe me perguntou, o que acha, Jim? Eu disse, está morto? E eu disse, cortaram a garganta dele de orelha a orelha e o esfaquearam várias vezes no peito. Bem... O que o Oscar não sabe é que o corpo é do filho dele de 55 anos, Curtis Ramsey. E ele não é a única vítima. Vamos olhar os outros cômodos. Aqui. Eu olhei em volta e disse, ah, meu Deus, tem outro corpo. Era o da mulher que também trabalhava lá. E ela estava no armário, no estoque, no chão. E ela também parecia ter vários ferimentos à faca no peito. E ela era apenas uma pessoa frágil, entende? Era a funcionária de 62 anos, Deidre Upton. Quem poderia ter feito isso? Nós subimos a rua e tinha uma mulher parada na esquina. E eu perguntei, você viu alguém passar por aqui? Sim, eu vi um homem correndo. E ela disse, um cara grandão desceu a rua correndo ainda há pouco. E ele estava carregando alguma coisa, ele tinha uma coisa enrolada na mão com sangue. Ele subiu a rua Broadway, jogou alguma coisa numa caçamba de lixo e continuou correndo. Ele era careca ou tinha... Ela o descreveu como um afro-americano alto e bastante encorpado. Ele era bem esquisito. Mas ela não viu o rosto dele direito. Você pode ser. Eu agradeço, muito obrigado. De nada. Na caçamba, no meio do lixo, os investigadores encontram uma batina de padre e uma luva, encharcados no que parecia ser sangue. Próximo dali, uma trilha de gotas de sangue. O criminoso, com certeza, se cortou. Porque
Quando você esfaqueia alguém várias vezes, se o golpe for forte e atingir um osso, sua mão vai sair do cabo e descer pela lâmina, e parece que foi o que houve. Os investigadores seguem a trilha de sangue, mas ela logo acaba. A trilha termina aqui. Chame a equipe. Chamam uma equipe com cães. Reconstituição. Um crime horrível. Um ataque selvagem de um homem com uma faca. Eu não conheço ninguém. E por quê? A registradora está aberta, mas só faltam poucos dólares. Bom, foi um homem que invadiu. A equipe com cães chega e tenta rastrear o assassino. O cão segue o cheiro por vários quarteirões. Contudo, o rastro termina perto de uma loja que vende móveis com desconto. Os detetives falam com os empregados, mas eles não viram nada. Sem qualquer outra prova, os investigadores verificam os registros de prisões por crimes semelhantes de acordo com o procurador Saul Greenberg. Queriam saber quem entrou em condicional há pouco. E sobre os métodos deles. Qual era a natureza dos crimes que eles cometeram? Um agente de condicional telefona passando uma boa informação de acordo com o investigador da polícia do estado de Nova York, Richard Gannon. Quando ouvimos falar da loja de imóveis, nós lembramos que um sujeito em condicional chamado Lemuel Smith estava trabalhando lá. É isso aí. Lemuel Smith, de 37 anos, passou vários anos na prisão por crimes violentos. Muito obrigado. Mas agora ele estava solto. Smith estava livre há vários meses e até agora tinha andado na linha. Lemuel, esses senhores gostariam de falar com você. Oi. Ele cooperou totalmente. Somos da polícia e queremos fazer... Explicou que estava almoçando com 2 amigos na hora dos crimes. Onde estava por volta das 14 horas? Eu estava trabalhando naquele dia. Eu fui almoçar tarde. Os amigos confirmaram a história mais tarde. Suas mãos? Claro, pode. Os policiais procuram cortes nas mãos de Smith. Não estou vendo nada. Está bem, obrigado. Eles presumiram que devia ser um corte bem grande para sangrar tanto. Eles não viram nada. Isso, de certa forma, livrou Smith. O antropólogo forense e autor Dennis Foley. Albany não tinha assassinatos como esse. Aquilo foi horrível. Uma loja de artigos religiosos. A garganta dele foi cortada. Quase o decapitaram. E ela recebeu várias facadas. Surgem boatos de que foi um crime ritualístico. A polícia de Albany precisa descobrir a verdade. Policiais encontram novas testemunhas. 2 desocupados da área que dizem ter visto um homem sair correndo da loja. Um homem que não se parece com o primeiro suspeito, de acordo com o investigador graduado Richard Gannon. A pessoa que eles viram saindo da loja era um homem branco. Ele subiu a rua bem depressa, correndo. As testemunhas conhecem um homem. Ele é Fred Baker, outro desocupado. Viu mais alguém na loja? Eu não sei, não! Ele jura que não foi ele. Eles usaram um detector de mentiras depois que ele ficou sóbrio. E ele passou nesse teste. Mas também provaram, sem sombra de dúvida, que ele esteve na loja. Com alguém da loja? Baker disse que foi lá naquele dia comprar um cartão para sua mãe. Ele ouviu alguma coisa nos fundos. Ele disse que viu um homem enorme, com olhos de demônio. Foi assim que ele o descreveu. E ele deu a volta e saiu correndo da loja o mais rápido que pôde e não parou mais. A descrição do homem que ele viu leva a polícia de volta a Lemuel Smith. Quase ao mesmo tempo chegam os resultados do laboratório. O sangue do assassino é do tipo O, o mesmo do Smith. Os resultados também revelam um detalhe estranho.
Pelos de lhama também foram achados na cena do crime. É o tipo de pelo usado para estofar móveis. Smith trabalha numa loja de móveis. Contudo, isso não é o bastante para prendê-lo. Um mês após os assassinatos na loja de artigos religiosos, uma jovem foi achada nas proximidades com a garganta cortada. Sei, eu vou conseguir isso. Procurador Saul Greenberg. Em virtude de como a garganta foi cortada, parecia possível haver uma similaridade e a mesma pessoa ter cometido esse crime. Mais uma vez, poucas pistas foram encontradas. Sem pistas, o chefe de polícia assistente de Albany muda de estratégia e chama a médium Ann Fisher. Ele está sem saída, então chamam uma médium. Seu subdelegado, seus sargentos, todos ficam pasmos com isso. Isso não é nada profissional, mas eles concordam porque não tem nada a perder. Sim. Ann concorda em acompanhar os detetives à cena do crime na loja de artigos religiosos. Eles estavam desesperados, não sabiam o que fazer. E eu acho que por não saberem para onde correr e por terem ouvido falar de mim, acharam que talvez eu pudesse ajudar. A médium pede que não lhe contem nada sobre o crime. Tudo o que ela sabe é que mataram alguém. Atrás do balcão. Quando eu entrei, foi horrível. Ela vê o assassino. Tive a impressão de que ele veio vender alguma coisa. Ele precisava de dinheiro, mas a mulher não quis cooperar. Escuta, vai cooperar ou não? Eu tô ficando irritado. Então, num acesso de raiva, ele a arrastou para a sala ao lado e a esfaqueou 15 vezes. Ann sabe exatamente onde Deirdre Apton foi morta. Assassinada, esfaqueada. Enquanto ele fazia isso, o dono da loja entrou. O que está fazendo? O que está fazendo? Ele tentou impedi-lo, mas foi morto também. Ela disse que ele foi quase decapitado e isso não foi mencionado nos jornais. Eu posso ver. Os detetives perguntam sobre o assassino. Eu lamentei muito e disse, ele tem uns 40 anos, é negro e tem mais ou menos 1,85 m. Mas então, uma imagem perturbadora. Às vezes, Ann vê dois assassinos. O segundo assassino é mais baixo. Ela o vê cometendo os mesmos atos com um homem mais alto assistindo. Mas o segundo criminoso nem sempre está lá. Ann não entende direito o que tudo isso significa. Que foi aqui. A procissão continua lá fora. Ann sente o assassino ou assassinos fugindo da cena e sabe em que direção. Sinto que ele correu nessa direção. Eu saí da loja numa espécie de semitranse e aí apontei e virei para a esquerda. A médium vai direto ao lugar onde as provas foram encontradas. Estão cobertas de sangue. Ela disse que o culpado jogou alguma coisa na lata de lixo. Roupas ensanguentadas. Ann leva os detetives pelo caminho que eles seguiram antes, quando acharam a trilha com sangue. Eu estava num semitranse, não num transe completo. Podia andar, conversar com eles e responder. Mas comecei a ver muita coisa e a sentir muita coisa. Ela sente um prédio onde o suspeito mora ou trabalha. Eu disse, é verde, fica por aqui. Eu sei que fica. Ela localiza o prédio. Sim, eu tenho certeza. A loja de móveis onde o suspeito Lemuel Smith trabalha. O investigador Richard Gannon acredita que Smith é culpado, mas precisa de provas. Nós tínhamos certeza. Não havia dúvida em nossas mentes. Era só uma questão de achar as provas que iriam incriminá-lo. A polícia examina o armário de Smith na loja onde ele trabalha. Coleta amostras de cabelo.
Testes de laboratório mostram que o cabelo é microscopicamente semelhante ao da vítima Deidre Upton. Mas isso foi antes da análise de DNA e não se pode afirmar que são iguais. Você tem que entender que podíamos prendê-lo. Mas aí você vai aos tribunais. Ele tem que ser julgado. E se as provas permitirem que o advogado de defesa ganhe fácil, então é inútil. Na loja, os policiais também acham as pinturas de Smith. E ele deixava os olhos vazios e botava papel alumínio atrás das pinturas. E o resultado era bem expressivo. Assustador, mas não era uma prova. 6 meses se passam sem nenhum acontecimento. 22 de julho de 1977. Ali perto, em Schenectady, Nova York, moradores descobrem o corpo de Janet Tolliver, de 22 anos. Nós não temos... Novamente, facadas violentas. Inúmeras facadas. E, novamente, nenhuma prova concreta. São inúmeras perfurações. Olha só. Uma testemunha alega ter visto Lemuel Smith próximo à vítima antes dela morrer. Temos uma pessoa... Mas a polícia não acha nada contundente que o ligue ao crime. E então, um mês depois, um advogado da localidade nota algo de errado. Sua secretária, geralmente responsável, não voltou do almoço. Ele liga para os pais dela na hora. E a família fica preocupada. Faz umas 3 horas e não a vejo desde então. Mas foram só algumas horas. Muito cedo para a polícia investigar. Isso não é do feitio dela. Atenção, unidade. A família tinha muitos amigos radioamadores. Eles combinaram de transmitir um boletim ou um aviso a cada 15 minutos descrevendo o carro dela. De forma incrível, o sistema funciona. Eu localizei o carro da moça de Um motorista que ouviu o boletim vê o carro da secretária e chama a polícia pelo rádio. 531. Dentro do carro, os policiais acham a secretária e Lemuel Smith. Saiam! Vamos, todo mundo. Ele estava do lado do passageiro. Ele disse à polícia que estava com sua noiva e que iam para Albany. A história dela era diferente. Ele a sequestrou e a agrediu, forçando-a a dirigir. Foi quando eles prenderam Smith. Finalmente, Smith estava fora das ruas. E, enfim, a polícia encontra provas. Um detetive de Schenectady que olhava as fotos da cena do crime do assassinato de Janet Tolliver repara uma coisa. Algo que parecia ser marcas de dente. Depois disso, nós fizemos moldes da arcada dentária do Smith. Primeiro, a polícia acusa Smith do assassinato de Tolliver. E os dois batem. Por causa disso, nós o indiciamos. Primeiro, a polícia acusa Smith do assassinato da Tolliver. Na delegacia, eles notam uma coisa que os detetives não haviam percebido, de acordo com o autor Dennis Fowler. Esses senhores gostariam de falar com você. Inicialmente, os detetives que olharam as mãos dele olharam apenas a frente e as costas das mãos. Eles não olharam os lados. Agora a polícia vê uma cicatriz. Ele se cortou do lado, perto do nó dos dedos. Os investigadores interpelam Smith sobre o homicídio duplo na loja de artigos religiosos. Eu estive na loja. Ele agora admite que esteve lá. Foi o meu irmão. Mas conta uma história bizarra sobre aquele dia. Lemuel Smith nunca admitiu nenhum desses assassinatos. Ele disse que foram cometidos por seu irmão John e que ele assistia. E, em alguns casos, ele tentou impedir os crimes. Ele atacou os dois sem piedade. Mas ele observava de longe, enquanto seu irmão mais novo, o caçula,
matava. O John, na verdade, é parecido comigo. A médium Ann Fisher viu o segundo criminoso em algumas de suas visões, embora ele não fosse muito nítido. A polícia descobriu um fato espantoso. O irmão de Smith morreu quando era criança. Qual o seu envolvimento nos crimes? Apenas na mente de Lemuel Smith. Os investigadores acham que Smith está redirecionando a culpa. E Ann captou a dupla personalidade do assassino. Depois teve um quadro que Lemuel Smith pintou para seu advogado de defesa, no qual ele fez um autorretrato contendo duas pessoas, Lemuel e seu irmão menor, John. Então era assim que Lemuel Smith se via. Ele se via como duas pessoas. Sinceramente, Smith explica por que estava na loja. foi o que aconteceu, pelo que eu me lembro. E sua história bate com a visão de Ann. Lemuel Smith pintou muitos quadros. Ele tentou vendê-los na loja de artigos religiosos porque os quadros eram de natureza religiosa. Mas eles eram muito áridos. Me lembro do balcão, da senhora que estava... A polícia acha que quando os donos se recusaram a comprar, Smith ficou com raiva e atacou. Lemuel Smith foi condenado de 25 anos à prisão perpétua por cada um dos assassinatos na loja. Ele pegou de 10 a 20 anos pela agressão à secretária do advogado. A família de Janet Stolliver resolveu não dar queixa para evitar a angústia de um julgamento. Smith jamais sairá vivo da prisão. Graças, em parte, a uma médium. Ann Fisher praticamente identificou Lemuel Smith. Ela também deu informações de que ele ia atacar de novo. Então ela nos deu a ideia de um assassino em série. Em 18 de julho de 1994, a família Sadler vai para Turner Falls passar o fim de semana. Não, vou buscar. Já pegou a água? Os dois filhos, Nathan e Wendy, jamais acamparam. E estão adorando. Oh, obrigada. Pra você, mãe. Filha. Pra você, todo mãe. o nosso amor. Naquela noite, os Sadler aproveitam sua primeira fogueira juntos. Você vai comer o seu, mãe? Já comi uns 4. Espetacular. Que beleza. Opa. A filha, sopra antes. Isso. Tem que assoprar. Finalmente, cansados de nadar e caminhar, eles vão dormir. Mas a 1h da manhã, uma tempestade violenta começa a atingir a área. Às 3 da manhã, a água começa a entrar na barraca da família. O pai e a mãe, preocupados, resolvem ir até Davis achar um hotel. Não acredito! Pra trás, pra trás! Fiquem aí atrás! Quando se aproximam de um cruzamento em Honey Creek, a chuva tinha aumentado. Uma água escura cobria a estrada. Não dá pra ver nada! Não era possível saber a profundidade. Estrada! O Sr. Sadler avança devagar, torcendo pelo melhor. Todos estão bem! Estamos sim, estamos! Vagarosamente, a enchente impiedosa arrasta o carro para fora da estrada e o leva pela correnteza abaixo. Cuidado, cuidado! Segurem-se! Tenham calma, não podemos entrar em Segurem, por pânico. favor! Por sorte, o empregado da área de camping vê o carro ser levado e chama a polícia de Davis. Entendido, entendido. Acharam eles? Vamos lá. Guardas florestais da região correm para ajudar. Espero que dê tempo. Eles procuram na água e localizam a família. O carro acabou preso no meio do rio, que está com uma forte correnteza e subindo rapidamente. A água impede que se abram as portas do carro. Eles estão ali! Um corajoso guarda avança para pegar as Eu crianças. já estou indo! Nós já vamos chegar aí! Rápido!
Com um estrondo, a água arranca o carro do lugar, empurrando-o 100 metros rio abaixo. O carro se soltou! Os guardas correm para achar outra posição para o resgate. Cuidado! A essa altura, outros campistas chegam para ajudar. Eles farão qualquer coisa. Mas o rio está forte demais. O Sr. Sadler consegue sair pela janela e tenta libertar a sua família. Mas a poderosa correnteza o puxa com violência, levando o rio abaixo. Não, não! Ele desaparece na escuridão. E então, a enchente solta o carro novamente. E as pessoas veem impotentes o resto da família desaparecer. Em poucos minutos, mais policiais e bombeiros chegam. Não tentou acabar morrendo. Eles precisam alcançar a família de algum jeito. O subdelegado da polícia de Davis, Darryl McCurtain. Foi muito difícil. Você se arrasta por entre os arbustos, as árvores e as pedras no tempo chuvoso no meio da noite. O carro não está mais visível. Estamos recebendo a informação. Eu estou aqui! A primeira boa notícia é quando o Sr. Sadler vai parar na margem. Ajudar a minha mulher, ela está lá embaixo, nas pedras. Ela não consegue andar. Onde as pedras estão? Eu não posso... Mas ele não sabe onde sua mulher e seus filhos estão. Não, fique aí mesmo, está bem? O senhor disse que ela estava mais abaixo, nas pedras? Tá mais certo, abaixo. vamos atrás dela e das crianças. A pequena equipe de resgate se espalha rio abaixo procurando algum sinal deles, afirma o chefe dos bombeiros Norman Chiclet. Ouvimos alguém gritando perto da área onde fica o Blue Hole. Aí fomos até lá e a encontramos na margem leste do rio. Salve meus filhos! Salve meus filhos! É a senhora Sandler, machucada, desorientada, sozinha. Salve, vai lá! E aí ela começou a gritar que seus filhos tinham sumido. Por favor, tente se acalmar. Consegue andar? Ela disse que a enchente os arrancou de seus braços. Venha comigo. Pelo menos as crianças saíram antes do carro afundar. Achamos que eles provavelmente estavam vivos, pois eles eram jovens e deviam estar tentando, sabe, ficar na superfície ou alcançar uma margem do rio. Uma ambulância leva os pais às pressas para o hospital, enquanto os bombeiros e a polícia continuam em busca das crianças. Tínhamos uma descrição da roupa das crianças. E começamos a subir e descer as margens do rio, torcendo que estivesse em segurança. Eles procuram a noite toda. Não há sinal das crianças. Ao amanhecer, a chuva havia parado. Mas Honey Creek ainda é perigoso. A água no rio continuava subindo. Estava ficando mais fundo e em um rio pequeno como aquele, a água corre muito rápido. Temos que achar essas crianças. A equipe de buscas está determinada a encontrar as crianças. Estão por aqui por perto, entendeu? Estudando o fluxo do rio, eles planejam uma busca metódica. É bem nessa área. Nossa meta era tentar localizar as crianças, então organizamos alguns grupos de buscas. Não podíamos procurar muito no rio, só podíamos andar pelas margens no primeiro dia, pois a correnteza estava bem forte. Eles esperam achar as crianças nas margens, com frio e molhadas, mas vivas. O grupo de buscas aumenta para quase 100, inclusive voluntários civis e policiais de municípios vizinhos. Contudo, apesar dos esforços, outra noite passa sem nenhum sinal das crianças. No segundo dia, o número de pessoas passa para quase 200. Uma grande quantidade para uma cidade tão pequena. Eu já estou no departamento há 20 anos e nunca vi nada parecido. Nunca participei de um resgate com tanta gente. A busca agora inclui a Guarda Nacional de Oklahoma
e a Patrulha Rodoviária de Oklahoma. Esta é uma das partes incríveis desse caso. Todo mundo de áreas diferentes se reuniu para trabalhar junto. Organizações diferentes foram designadas para tarefas diferentes. E a maneira como trabalhamos juntos foi surpreendente. A enchente havia espalhado vários objetos na área de camping, o que atrasou a busca. Havia muitas coisas caídas no rio, sabe? Barracas, roupas, isopores e tudo mais. E era um volume bem grande e tínhamos que procurar no meio daquilo tudo. Cada item podia estar relacionado às crianças desaparecidas. Você achava um pedaço de roupa, uma boneca ou outro pertence. Isso te dava, sabe, isso te dava uma certa esperança. Pessoal, nós achamos alguma coisa aqui. E aí acabava não sendo nada. Mas havia falsas esperanças como essa todos os dias. Quando a correnteza diminui, mergulhadores do Serviço Nacional de Parques checam os locais mais fundos. Na metade do segundo dia, os mergulhadores acham o carro. Imagine um carro sendo jogado rio abaixo. A força da água atirando-o contra as rochas, ele estava em péssimas condições. Todos os vidros tinham quebrado e o teto estava amassado. As pessoas que ajudavam nas buscas ficam com esperança, pois não há corpos dentro do carro. À medida em que a maré baixa, ela deixa pilhas de arbustos e pedaços de madeira. No terceiro dia, uma descoberta mais sombria. Uma pessoa do grupo da Guarda Nacional estavam desobstruindo o rio. Estavam a 3 ou 5 quilômetros de onde o carro caiu. Ele começou a procurar e chamou outros homens para ajudar. Acho que encontrei alguma coisa. Eles acharam o jovem Nathan Sadler. Acho que isso os deprimiu, porque, bem, eles acharam o menino. Estava morto. Os Sadler haviam perdido o filho. E em breve, chamarão uma médium para procurar sua filhinha. E aí eu pude sentir o medo dela. Como ela estava apavorada. O barulho como um rugido. As árvores se quebrando, o som era realmente ensurdecedor. Uma incrível sensação de solidão naquela menina. O subdelegado da polícia de Davis, Darryl McCurtain, sabe que Wendy tem uma chance de sobrevivência maior do que seu irmão mais novo. Sendo mais velha e nadando melhor, isso pôde dar a ela uma pequena chance de se salvar. O chefe dos bombeiros, Norman Triplett, lidera a busca. Eu falei com os pais e a família e disse que não estava desistindo, que eu ia continuar procurando pela menina. Nós tínhamos esperança de achá-la. Ela podia estar andando em algum lugar. Com o passar dos dias, a esperança diminui. Desanimados, voluntários precisam voltar à sua vida normal. Vá para o lado sul, dê uma olhada lá e verifique a área perto daquelas árvores. Os números foram diminuindo aos poucos, até termos menos de 10 pessoas procurando. O senhor e a senhora Sadler não podem parar até achar Wendy ou seu corpo. Depois de uma semana terrível sem notícias, a mãe abalada pega o número de telefone de uma médium que já ajudou famílias a achar crianças perdidas. Ela liga para a doutora Sally Head em São Francisco. A família estava realmente muito ansiosa. E eu tenho certeza de que essa foi uma das razões de eles terem me ligado. Era como se fosse um último recurso. Sally entra em contato com o subdelegado McCurtain, oferecendo ajuda. Quando ela me disse que era médium, eu tive as minhas dúvidas. Pode me falar um pouco sobre... Mas ele está disposto a tentar de tudo.
Através das minhas visões, acima de suas opiniões pessoais, estava o desejo de encontrar essa menina. Concentração. Só uma pessoa maravilhosa pega o seu sistema pessoal de crenças e o põe de lado, porque há uma coisa mais importante do que ela mesma. McCurtain não dá a ela detalhes do caso. Sally os descobre sozinha. Ela descreveu o terreno. Ela descreveu Norman Chiplett, o chefe dos bombeiros, e disse que eu trabalhava próximo a ele. E descreveu Marcos ao longo do rio. Foi muito convincente. Mas e quanto a Wendy? Sally dá a notícia. A menina morreu. A menina acabou morrendo. Mas ela não consegue ver onde o corpo está. Tem certeza disso? Ela promete ligar de volta logo. Agora precisa se concentrar. Está certo. Eu gosto de ficar numa sala bem silenciosa para que eu relaxe bastante. E aí as coisas começam a fluir. Mas no começo, Wendy estava muito assustada para deixá-la se aproximar. Eu falei com a menina e continuava não recebendo nada. Eu pensei, se essa menina não vier ao meu encontro e me ajudar, eu não vou saber onde ela está. Eu não fazia ideia. E me senti muito impotente por causa disso. E no fim eu disse a ela que sua mãe não conseguia parar de chorar. E se ela pudesse me mostrar onde ela estava, eles poderiam enterrá-la e isso os ajudaria com sua dor. E se ela confiasse em mim o bastante para se afastar da luz, eu prometi que não ia machucá-la. E eu prometi que ela poderia voltar para a luz, que ela ficaria bem. E de repente eu senti aquele cheiro forte de uma criança que ficou brincando num dia quente. É um cheiro meio doce e almiscarado. E aí eu pude sentir o medo dela, como ela estava apavorada. O barulho como um rugido, as árvores se quebrando. O som era realmente ensurdecedor, uma incrível sensação de solidão naquela menina. Partiu meu coração, era uma criança. Tinha a idade da minha neta. A menina pede ajuda a Sally. Antes de me mostrar onde ela estava, ela me mostrou um colar de diamantes, a cruz. Sua avó disse que ela o ganharia no seu aniversário de 16 anos. E ela o quer agora. E ela quer ser enterrada com ele. E eu prometi que conseguiria isso para ela. Sally liga para a Sra. Sadler e pergunta se prometeram a Wendy um colar com uma cruz de diamante. E a mãe ficou totalmente arrasada porque ela disse, sim, é a cruz da minha mãe. E minha mãe prometeu que ela ganharia a cruz aos 16 anos. Eu não acredito que sabe disso. Minha filhinha está em paz? E eu disse, com certeza. Ela está tão em paz que não queria se afastar do lugar onde está. Sally se concentra de novo e diz ao Wendy que o colar está esperando por ela. Ela só precisa da ajuda da garota para achar o seu corpo. E aí ela me pegou pela mão e me levou o rio abaixo e me mostrou onde ela estava. Foi ela quem me mostrou, não eu. Eu vi à direita, descendo o rio, o casco de um barco de madeira. E aí, 50 metros depois, eu vi uma tubulação. A menina aponta para um lugar entre o barco azul e a tubulação. Sally percebe que Wendy está apontando a localização de seu corpo terreno. A tristeza é imensa. Essa criança me deixou em frangalhos. Olha, essa menina partiu meu coração. A médium liga para o subdelegado Daryl McCurtain. Eu lhe disse que vi que eles tinham que descer até o outro município. Eles não tinham ido o suficiente para o sul. Sally fala sobre os pontos de referência que o espírito da Wendy lhe mostrou.
Eu disse, isso é o que deve procurar. Olhe no lado direito. Você vai ver o casco de um barco de madeira. E 50 metros depois vai ver uma tubulação de concreto. E entre bem no meio dos dois. É lá que ela está. Nós temos que ampliar... McCurtain decide se arriscar. E segue as indicações da médium. Não é isso? Eu tinha medo de admitir para alguém que tinha falado com uma médium dos outros. Sendo da área rural de Oklahoma, se você sair e contar para alguém que falou com uma médium, é provável que ache que você é louco. Mas eles farão qualquer coisa para achar o Andy. Nós não descartávamos. Íamos em frente e seguíamos cada pista que surgisse. Mais ou menos aquela margem ali. Quando as buscas diminuem, o governador de Oklahoma, David Walters, vai até lá ajudar. Oferece mais recursos do estado. Ele tem uma reunião com o chefe dos bombeiros de Davis, Norman Chiplett. Ele estava tentando convencer mais pessoas a ajudar na busca pela menina. E depois ele disse: entre aqui conosco e vamos examinar a área. Você sabe, do ar, do helicóptero. E eles seguem para o sul, até o município vizinho, como Sally instruiu. Descemos uns 13 quilômetros pelo rio e o piloto do avião da patrulha rodoviária gritou para nós dizendo que tinha visto algo numa curva e queria que dessemos uma olhada. O helicóptero pôde chegar mais perto. Nós descemos e nos inclinamos no helicóptero e dava para ver parte de uma perna. Membros do grupo de busca correm até o local para resgatar o corpo. Ela era uma graça de menina, uma graça. Ela tocou a minha alma. Para surpresa de todos, o local tinha todas as referências que a Sally previra. O Andy está entre um barco azul e uma tubulação. Alguém descrever um barco azul numa curva ao longo de um rio e você realmente achar esse barco azul é impressionante. Eu senti arrepios no corpo porque alguém, a 3.000 quilômetros de distância, conseguiu descrever uma coisa em detalhes para você. As outras previsões de Sally também se confirmam. Ela descreveu que a menina estaria parcialmente vestida, que ela estaria parcialmente coberta de terra e detritos, e que também estaria deitada de costas. E foi assim que encontraram a menina. Rezo para que essa família se recupere. É uma tragédia terrível para qualquer pessoa enfrentar. Terrível mesmo. Sally sabe. Ela também perdeu um filho. O senhor e a senhora Sadler podem finalmente deixar que seus 2 filhos descansem em paz. Existe na nossa sociedade uma necessidade de conclusão e finalidade para podermos continuar. Não é que nós vamos superar isso, você não supera algo assim, mas você aprende a seguir com sua vida. Eu creio que temos a habilidade de aprender lições com essas tragédias. E nos tornarmos mais do que éramos antes. De darmos as mãos e ajudar os outros. Transformando-nos em seres humanos mais gentis, mais solidários, mais conscientes. O subdelegado Darren McCurtain agradece a Sally por tê-los ajudado a achar a criança que eles procuravam há tanto tempo. Se eu tiver um caso complexo com pessoas que desapareceram ou casos parecidos, eu chamaria um médium de novo. E eu ainda tenho o cartão da Sally 11 anos depois. As histórias não podiam ser mais diferentes. Um louco a solta deixando uma trilha de sangue e morte atrás dele. E uma tempestade inesperada que arranca 2 crianças dos braços de seus pais. Mas os 2 casos deixaram famílias abaladas e a polícia disposta a fazer qualquer coisa para ajudar, inclusive trabalhar com médiuns de talento, colocando suas habilidades incríveis à prova. Versão brasileira Audiocorp.